Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Robertson e estaremos juntos resolvendo a prova de matemática do concurso de admissão aos cursos de formação e graduação de sargentos do Exército da ESA 2024, prova A. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito no canal, faça o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos para a correção das 14 questões da prova de matemática do concurso de admissão aos cursos de formação e graduação de sargentos do Exército da ESA 2024, prova A. Vem comigo! Vamos começar pela questão 1. Dado o número complexo z igual a 3 vezes o cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, em que i é a unidade imaginária, marque a alternativa que indica a potência z elevado a 4. Z elevado a 4 é igual a 3 elevado a 4 vezes o cosseno de 4 vezes π sobre 3, que é 4π sobre 3, mais i seno de 4 vezes π sobre 3, que é igual a 81, já que 3 elevado a 4 é 81, multiplicado por menos 1 sobre 2 menos i raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 4π sobre 3 é menos 1 sobre 2. E o seno de 4π sobre 3 é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, temos aqui que z elevado a 4 é igual a 81 vezes menos 1 meio menos raiz quadrada de 3 sobre 2i. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 2. A figura abaixo mostra o triângulo ABC circunscrito em uma circunferência de centro O e raio 3 cm. Determine o perímetro da região sombreada. Considere BAC igual a 90 graus, alfa igual a 30 graus e π igual a 3,14. Para iniciarmos a solução, vamos traçar o raio e assim formar um triângulo retângulo. Então, a partir do ponto O, tracei um segmento tangente até o ponto tangente da circunferência com o triângulo. E aí eu formei um triângulo retângulo, onde o cateto oposto ao ângulo de alfa, de 30 graus, é 3 centímetros, que é o raio da circunferência. E o triângulo ali tem como os ângulos internos o ângulo de 30 graus, 60 graus e 90 graus. Esse segmento, inclusive, é perpendicular ao lado BC do triângulo retângulo ABC. Por outro lado, eu vou traçar a partir do ponto O mais dois raios, que na verdade são segmentos perpendiculares aos lados AB e AC do triângulo ABC. Se olharmos para a figura, os vértices A e o centro da circunferência, e os raios, consequentemente, ali formei um quadrado de lado 3 centímetros, onde o segmento AO é a diagonal desse quadrado. Então, se é uma diagonal do quadrado, temos ali o ângulo de 45 graus. 45 graus, ali no ponto vértice do triângulo, né, e também do quadrado. E, consequentemente,
o outro ângulo também vai medir 45 graus desse triângulo AO e ali o ponto tangente ao lado AB, do lado do triângulo ABC. Com isso, eu também formei triângulos semelhantes. Perceba que o triângulo ali, onde eu defini alfa 60 graus, ele é semelhante ao triângulo O. Ali temos o lado do quadrado 3 centímetros que vai até o vértice B. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Vai medir 60 graus e 30 graus. Então, vamos fazer uma análise do que nós já temos aqui. Aqueles triângulos, ou melhor, os ângulos ali formados, 60 graus, ali somados são 120 graus. E o outro ângulo, que vai até a diagonal do quadrado, vai medir 45 graus. Então, se olharmos para a região que não está sombreada, que faz parte do triângulo, se somarmos 60 graus mais 45 graus, vai resultar em 105 graus. E uma volta inteira é 360 graus, ou seja, 360 graus menos 105 graus é 255 graus. Então, o ângulo da região sombreada é de 255 graus. Dito isso, o perímetro da circunferência é uma razão. 2πr está para 360 graus, no caso é uma proporção, 2πr está para 360 graus, assim como x, que é o comprimento da circunferência, que está sombreada, está para 255 graus. Perfeito? Então, substituindo o π por 3,14, teríamos aqui duas vezes 3,14 vezes 3, substituindo também o valor do R, que é 3, sobre 360 graus, é igual a x sobre 255 graus. 2 vezes 3,14 vezes 3 é 18,84. Então, 18,84 está para 360 graus, assim como x está para 255 graus. Isto é, 360 graus vezes x é igual a 18,84 vezes 255 graus. Então, x vai ser igual a 4.804,20 graus sobre 360 graus, o que vai resultar em 13,345 centímetros, que é o comprimento da circunferência da região sombreada. E perceba que esse valor aparece em uma das alternativas, que é a alternativa da letra C. Só que o perímetro da região sombreada também inclui o valor de 2 raios. Perceba que do ponto O temos dois raios que também contam no cálculo do perímetro da região sombreada. Tudo bem? Então, o perímetro da região sombreada vai ser igual ao perímetro da circunferência mais 2R. Como R é igual a 3 centímetros e o perímetro da circunferência é 13,345 centímetros, então o perímetro da região sombreada vai ser igual a 13,345 mais 6, que é igual a 19,345 centímetros. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 3. Sejam A um número inteiro e N um número natural. Sabendo que no desenvolvimento de x mais A elevado a N, o terceiro termo é igual a 60x elevado a 4, e a soma de
todos os números binomiais é igual a 64, marque a alternativa que indica o valor de a ao quadrado mais 2n. Ou seja, precisamos descobrir os valores de a e de n. O termo geral do binômio de Newton é ter p mais 1 igual à combinação de n e p a p, multiplicado por x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Como foi nos dado no texto a informação que o terceiro termo é igual a 60x elevado a 4, então p mais 1 tem que ser igual a 3. Então, se p mais 1 é igual a 3, p igual a 2. Então, substituindo p no termo geral, então o terceiro termo, T3, vai ser igual à combinação de n 2 a 2, vezes x elevado a n menos 2, vezes a elevado a 2. Mas o terceiro termo é igual a 60x elevado a 4. Então, 60x elevado a 4 é igual à combinação de n 2 a 2, vezes x elevado a n menos 2, vezes a ao quadrado. Perceba que aparece nessa igualdade, nessa última, x elevado a n menos 2. E do outro lado da igualdade, x elevado a 4. Então, eu vou igualar os expoentes dessas duas expressões. X elevado a 4 é igual a x elevado a n menos 2. E quando isso acontece, nós igualamos, então, os expoentes. Quando as duas expressões, duas potências, são iguais, com a mesma base, nós igualamos os expoentes. As bases são iguais, os expoentes também deverão ser iguais. Então, aqui temos que n menos 2 é igual a 4, então n é igual a 6. Então, descobrimos o valor de n e precisamos agora partir para o cálculo para determinar o valor de a. Então, substituindo n na expressão, no termo geral, temos que 60x elevado a 4 é igual à combinação de 6, 2 a 2, vezes x elevado a 6 menos 2, vezes a elevado a 2. Então, podemos cancelar x elevado a 4 de um lado e do outro x elevado a 6 menos 2, que é igual a x elevado a 4. E aí vamos obter 60 igual à combinação de 6, 2 a 2, vezes a ao quadrado. Combinação de 6, 2 a 2 é 15. Então, 60 é igual a 15 vezes a ao quadrado. Então, 60 sobre 15 é igual a quadrado. E a quadrado é igual a 4. Ou seja, a igual a 2. Então, o valor de a é igual a 2 e o valor de n é igual a 6. Então, a quadrado mais 2n é igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes 6, que é igual a 4 mais 12, que é igual a 16. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 4. Observe o polinômio abaixo. P de x igual a x ao cubo mais 2x² mais 3x menos 3 elevado a n quadrado vezes x² mais x mais 1 elevado a n. Qual o valor do número natural n para que a soma dos coeficientes do polinômio acima seja 729? A soma dos coeficientes do polinômio p de x é obtida fazendo x igual a 1. Então, substituindo x igual a 1
em P de x, chegaremos a 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 quadrado, mais 3 vezes 1, menos 3 elevado a n quadrado, vezes 1 quadrado, mais 1, elevado a n, igual a 729. Que vai resultar em 1 mais 2 mais 3 menos 3 elevado a n quadrado, vezes 1 mais 1 elevado a n, que é igual a 729. Que resultaria em 3 elevado a n quadrado, vezes 3 elevado a n, que é igual a 729. Então, de um lado dessa igualdade, temos um produto de potências de mesma base. A base aqui é 3. Então, nada melhor do que decompor em fatores primos o 729. E fazendo isso, vamos chegar a uma potência também de 3, base 3, que seria 3 elevado a 6. Então, 3 elevado a n quadrado vezes 3 elevado a n é igual a 3 elevado a 6, que é igual a 729. Então, o produto de potência de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. E aí teremos uma igualdade equivalente, uma equação equivalente, 3 elevado a n quadrado mais n igual a 3 elevado a 6. Então, temos duas potências que são iguais e têm mesma base, ou seja, os expoentes também são iguais. Isto é, n quadrado mais n igual a 6, daí que n quadrado mais n menos 6 é igual a 0. Estamos diante, então, de uma equação do segundo grau completa. E eu vou resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara, onde n vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. O a é igual a 1, o b é igual a 1 e o c é igual a menos 6. Então, fazendo as devidas substituições na fórmula de Bhaskara, chegaremos ao valor de n, que é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1 quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6, sobre 2 vezes 1, que é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 24 sobre 2, que é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2, que é igual a menos 1, mais ou menos 5 sobre 2. No texto diz que o n é um número natural, ou seja, é um número positivo. O n não pode ser um valor negativo. Então, se fizermos aqui o valor de n igual a menos 1, menos 5 sobre 2, vai resultar num valor negativo, que não é um número natural. Então, vai nos servir apenas o n igual a menos 1 mais 5 sobre 2. Lembrando que aqui estamos diante de uma equação do segundo grau, e como delta é maior do que zero, essa equação possui duas raízes reais distintas. E nesse caso, uma das raízes é um real negativo. Então, vai nos servir apenas o positivo, um n real positivo, que também é um número natural, n igual a menos 1 mais 5 sobre 2. E menos 1 mais 5 sobre 2 é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Portanto, o valor do número natural n para que a soma dos coeficientes do polinômio acima 6.729 é igual a 2, o valor é igual a 2, e olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra
B. Questão 5. A primeira bateria de obuses do 22º GAC-AP, o GAC-AP, está localizada na cidade uruguaiana, Rio Grande do Sul, região de fronteira do Brasil com a Argentina. Devido à sua localização geográfica, é comum que seus integrantes sejam habilitados em outros idiomas. Em um levantamento feito pelo subtenente Kleber, entre os 120 militares da primeira BIA-O, 50 são habilitados no idioma inglês, 65 no idioma espanhol e 20 não são habilitados, nem em inglês e nem em espanhol. Sorteando aleatoriamente um desses militares, qual a probabilidade de se selecionar alguém habilitado em ambos os idiomas? Então, trata-se de uma questão envolvendo teoria de conjuntos. Então, vamos representar os dois conjuntos, o conjunto universo e os conjuntos daqueles que estão habilitados no idioma inglês e no idioma espanhol. Como de praxe, vamos começar a solução chamando x a interseção dos dois conjuntos. E aqui vamos começar o desenvolvimento. Por exemplo, 50 são habilitados no idioma inglês. Então, se x está na interseção dos dois conjuntos, então aqueles que estão habilitados apenas em inglês é 50 menos x. Bom, e 65 estão habilitados no idioma espanhol. Mas se x está na interseção dos dois conjuntos e 65 estão habilitados no idioma espanhol, então 65 menos x estão habilitados apenas no idioma espanhol. Lembrando que x, como x está na interseção, então aquele valor ali de x estão habilitados em ambos os idiomas. Não esqueçamos que 20 não são habilitados nem em inglês e nem em espanhol. Agora podemos fazer o cálculo. Ao todo são 120 militares. Então vamos somar todos esses dados. 50 menos x, mais 65 menos x, mais 20 é igual a 120. Reduzindo os termos semelhantes, menos x mais x e menos x vai resultar em menos x. 50 mais 65 mais 20 é igual a 135. Então, chegamos a uma equação equivalente, menos x mais 135 igual a 120. Isto é, x é igual a 135 menos 120, que é igual a 15. Voltando ao texto, sorteando aleatoriamente um destes militares, qual a probabilidade de selecionar alguém habilitado em ambos os idiomas? Então, sabemos que são 15 militares. E ao todo são 120. Então, a probabilidade vai ser a razão. 15 está para 120. E fazendo o cálculo, chegaremos ao valor decimal 0,125 ou 125 milésimos, que é a probabilidade de selecionar alguém habilitado em ambos os idiomas. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B.
Questão 6. As figuras abaixo foram desenhadas segundo uma progressão geométrica. Seguindo este padrão, qual é a fração que representa a região não sombreada da figura 8? Então vamos começar a nossa análise verificando as frações que representam em cada figura da região sombreada. Por exemplo, na figura 1, a fração é 1 sobre 2. Na figura 2, é 2 oitavos, que aqui eu posso simplificar para 1 quarto. Na figura 3, a fração da região sombreada é 4/32, que simplificado é igual a 1 oitavo. Então, esses números fazem parte de uma progressão geométrica, como foi dito no texto. 1/2, 1 quarto, 1 oitavo. Fazem parte de uma sequência numérica que, na verdade, é uma progressão geométrica. E aqui eu vou representá-los, cada número, na forma de potência. A progressão geométrica é 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a 2 é 1 sobre 4. E 1 sobre 2 elevado a 3 é 1 sobre 8. Então, o primeiro termo dessa progressão geométrica é uma potência cuja base é 1/2 elevado a 1. O segundo termo dessa progressão geométrica tem como uma potência, obviamente, de base 1/2 elevado a 2. Então, aqui se trata de uma progressão geométrica de razão 1 sobre 2. Ou seja, seguindo esse mesmo raciocínio, na figura 8, a região sombreada vai representar a fração 1 sobre 2 elevado a 8, que é igual a 1 sobre 256. Por outro lado, a fração que representa a região não sombreada da figura 8 vai ser igual ao total, que é 1 inteiro, 256 sobre 256, menos a região sombreada da figura, que no caso da figura 8 é 1 sobre 256, que vai ser igual a 255 sobre 256. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra E. Questão 7. Sobre o estudo da geometria espacial de posição, analise as assertivas abaixo. Primeira, se duas retas de um plano distintas e concorrentes são paralelas a outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. A segunda assertiva, se um sistema linear classificado como possível e indeterminado, então as retas que os constituem são ditas coincidentes. Terceira assertiva, duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. A quarta assertiva, quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contêm são perpendiculares a este plano. E a assertiva de número 5, a quinta assertiva, projeção ortogonal de um segmento sobre um plano
pode ser um segmento ou um ponto. Marque a alternativa correta. E aqui temos que analisar todas elas. Então, voltando à primeira assertiva, se duas retas de um plano distintas e concorrentes são paralelas a outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. Verdadeira, assertiva verdadeira. Assertiva 2. Se o sistema linear é classificado como possível e indeterminado, então as retas que os constituem são ditas coincidentes, também verdadeira. Assertiva 3. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas, também é verdadeira. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. Assertiva 4. Quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contêm são perpendiculares a esse plano. Perfeito, verdadeira. Quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contêm são perpendiculares a este plano. Perfeito. E por fim, projeção ortogonal de um segmento sobre um plano. Pode ser um segmento ou um ponto. Também é verdadeira. Projeção ortogonal de um segmento sobre um plano pode ser um segmento ou um ponto. Então, marque a alternativa correta. A alternativa da letra A, apenas os itens 1, 2 e 4 são verdadeiros? Não, né? A alternativa da letra B, apenas os itens 2 e 5 são falsos? Não. A alternativa da letra C, os itens 3, 4 e 5 não são verdadeiros. Acabamos de ver que assertivas são verdadeiras. A alternativa da letra D, todos os itens são verdadeiros. Perfeito. A alternativa correta é da letra D. Todos os itens são verdadeiros. E, consequentemente, não está correta em afirmarmos que apenas o item 1 é verdadeiro. Todas as assertivas aqui são verdadeiras e, portanto, todos os itens são verdadeiros. A alternativa correta é da letra D. Questão 8. A ESA terá que levar a cumeira do telhado de sua garagem, ponto C, para possibilitar a entrada da nova viatura blindada adquirida pelo Exército Brasileiro. Para isso, deverá levar a cumeira do telhado da garagem do ponto C para o ponto B, de modo que a inclinação alfa do telhado seja dobrada. Sabe-se que AD é igual a 5 metros, CD é igual a 1 metro e CAD é igual a alfa. Em quantos metros, aproximadamente, a cumeira do telhado deverá ser elevada? Se olharmos aqui para o triângulo CAD, é um triângulo retângulo. Aqui vamos usar a razão trigonométrica tangente. Então, tangente alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, 1 sobre 5. E queremos calcular, então, o valor da tangente de 2α, porque no texto diz que quando for elevada a cumeira do telhado da garagem do ponto C para o ponto B, a inclinação alfa do telhado será dobrada. Ou seja, de alfa vai passar a ser 2α. E calcular tangente de 2α é igual a 2 vezes a tangente alfa sobre 1 menos tangente quadrado de alfa. E temos o valor
da tangente alfa, que é igual a 1 sobre 5. Então, tangente de 2α vai ser 2 vezes 1 sobre 5 sobre 1 menos 1 sobre 25, já que 1 quinto ao quadrado é 1 sobre 25. Então, se tangente de 2α é igual a 2 vezes 1 quinto sobre 1 menos 1 sobre 25, então a tangente de 2α vai ser igual a 2 quintos sobre 24 sobre 25, que é igual a 5 dozeavos. 2 quintos dividido por 24 sobre 25 é o mesmo que pegarmos a primeira fração, 2 quintos, e multiplicarmos pelo inverso da segunda fração, que é 24 25 avos. Então, seria 2 quintos vezes 25 24 avos. E aí, fazendo as contas, os cálculos e se fazendo as respectivas simplificações, chegaríamos à fração 5 dozeavos. E aqui, então, temos a tangente 2α igual a 5 dozeavos. Voltando para o triângulo agora, o triângulo ABD, o valor do ângulo A é igual a 5 dozeavos. A tangente desse valor, no caso, de 2α, é 5 dozeavos. E o cateto oposto vai ser igual a x mais 1. Então, no triângulo BAD, o valor de A é 2α, o valor de BD é x mais 1 e o valor de AD é igual a 5. Então, temos esse triângulo retângulo e vamos aplicar aqui também a tangente, só que a tangente de 2α, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 2α, como sabemos, é 5 dozeavos, que vai ser igual ao cateto oposto, que é x mais 1, sobre cateto adjacente, que é igual a 5. Daí que 12 vezes x mais 1 é igual a 25. Então, teríamos uma equação equivalente, 12x mais 12, porque 12 vezes x mais 1, aqui aplicamos a propriedade distributiva, tá? Então, 12 vezes x mais 12 vezes 1, e resultaria em 12x mais 12, é igual a 25. Aí que temos uma equação do primeiro grau. Daí chegamos a uma equação equivalente, 12x igual a 25 menos 12. E uma nova equação equivalente, 12x igual a 13. Então, se 12x é igual a 13, x é igual a 13 sobre 12. E um valor aproximado de x igual a 13 sobre 12, e fazendo essa conta, chegaríamos ao valor decimal 1,083333. E o valor que se aproxima desse valor de x é da alternativa da letra B. Em quantos metros aproximadamente a cumeira do telhado deverá ser levada? Resposta correta da alternativa da letra B, de 1,08 metros. Questão 9. Uma das atividades previstas para comemorar o aniversário da ESA foi uma competição de tiro. Essa competição consistia em lançar um alvo móvel e o atirador efetuar um disparo para tentar acertá-lo. Em uma das rodadas, a trajetória do alvo foi dada por f de t, que é igual a menos 2 sobre 9, t quadrado, mais 4 terços de t, em que t é o tempo em segundos após o disparo. A altura do alvo é representada em quilômetro por f de t. Após 1 segundo e do mesmo local de onde o alvo foi lançado, o atirador inclinou sua arma 45 graus, realizou um disparo retilíneo e acertou o alvo.
qual a altura do alvo quando ele foi atingido. Vamos representar essa situação de forma geométrica. Vamos tentar entender o que foi colocado no texto. Aqui eu formei um triângulo retângulo. Segundo o texto, o atirador inclinou sua arma a 45 graus. Um dos vértices desse triângulo é o ponto de coordenadas 1, 0. Por quê? Ali naquele lado do triângulo, que está na horizontal, representa o eixo do tempo. No caso, a função é f de t e t é o domínio dessa função. Então, seria o eixo horizontal, é o tempo. A altura do alvo é representada após um segundo, no texto diz lá, por isso que eu coloquei as coordenadas desse ponto 1, 0. Ou seja, nesse ponto, no eixo t, o eixo que está na horizontal, é igual a 1. E precisamos descobrir a altura do alvo quando ele foi atingido, ou seja, o t de f de t. Então, essa foi a trajetória do disparo, que aqui formou um triângulo retângulo, onde um dos ângulos internos é o 45 graus, que foi o ângulo formado quando o atirador inclinou sua arma. Fez aí 45 graus, formou um ângulo de 45 graus, perfeito? Bom, então para resolvermos essa questão, olhando para essa figura, onde basicamente vamos olhar os dois vértices desse triângulo, um dos vértices é o ponto de coordenadas 1, 0, o outro ponto é o t e o f de t. Eu vou aplicar a tangente 45 graus. Tangente 45 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, é igual a 1. E a tangente 45 é o coeficiente angular da reta que contém os vértices do triângulo. Então, f de t menos 0 é igual a 1 vezes t de menos 1. O meu objetivo aqui é descobrir a equação dessa reta, que contém esses dois pontos. Então, f de t menos 0 é igual a 1 vezes t menos 1. Então, f de t vai ser igual a t menos 1. Ou seja, o f de t, que vai determinar a altura, é o ponto que contém a trajetória do alvo, já que esse alvo passou por uma trajetória que é uma função do segundo grau. Perceba que a trajetória do alvo foi dada em f de t igual a menos 2 sobre 9t² mais 4 terços de t. Tudo bem? Então, além de fazer parte das cores do vértice do triângulo retângulo, e o olhando apenas pelo disparo do atirador, ele também faz parte da função do segundo grau f de t. Então, eu vou igualar f de t igual a t menos 1 a função do segundo grau menos 2 nonos de t² mais 4 terços de t, para acharmos, então, o valor de t e, consequentemente, o f de t, perfeito? Então, t menos 1 vai ser igual a menos 2 nonos de t² mais 4 terços de t. Então, menos 2 nonos de t² mais 4 terços de t, menos t mais 1 é igual a 0. E aqui eu vou resumir os termos semelhantes, reduzir os termos semelhantes. 4 terços de t menos t é 1 terço de t. E aí chegamos a uma equação do segundo grau, menos 2 sobre 9t² mais 1 sobre 3 de t mais 1 igual a 0. Eu vou multiplicar toda essa equação por 9
E aí teremos uma equação do segundo grau equivalente, menos 2t² mais 3t mais 9 igual a zero. Então, os valores de t eu vou determinar usando a fórmula de Bhaskara. Lembrando que o valor de t aqui são raízes, nesse primeiro momento, dessa equação do segundo grau, menos 2t² mais 3t mais 9 igual a zero. E que o valor de t não pode assumir valor negativo. Então, usando a fórmula de Bhaskara, t vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. Onde o a é menos 2, o b é igual a 3 e o c igual a 9. Então, t vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 3² menos 4 vezes menos 2, vezes 9, sobre 2 vezes menos 2. Que é igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 9, mais 72 sobre menos 4. Que é igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 81 sobre menos 4. Que é igual a menos 3, mais ou menos 9 sobre menos 4. Como eu disse, o t não pode assumir valor negativo, porque se trata de tempo, valor de tempo. Então, nesse primeiro momento, não vai servir para a gente aqui a raiz, no caso, o valor de t, menos 3 mais 9 sobre menos 4. Esse valor não vai servir porque será um valor negativo. Então, a raiz dessa equação que vai servir para os nossos cálculos é o valor de t, que é igual a menos 3 menos 9 sobre menos 4. E fazendo o cálculo, t vai ser igual a menos 12 sobre menos 4, que é igual a 3. Então, achamos o valor de 3. Como eu disse também, e afirmei, a coordenada do vértice, as coordenadas do vértice do triângulo f de t faz parte dessa reta, que contém ali o lado do triângulo, assim também como da parábola. E como eu tenho o valor de t igual a 3, eu vou substituir em f de t igual a t menos 1, que é a equação da reta. Então, ali destacado, f de t igual a t menos 1, assim também como f de t igual a menos 2 sobre 9t² mais 4/3 de t. Para facilitar o meu cálculo, eu vou substituir numa equação bem mais simples que a equação do primeiro grau. Então, fazendo f de 3 igual a 3 menos 1, teremos que f de 3 é igual a 2, que é a altura do alvo quando ele foi atingido, de 2 km. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra E. Questão 10. O batalhão de comando e serviços da ESA é composto por N homens e M mulheres e foi acionado para uma operação no centro da cidade de Três Corações, Minas Gerais. O comandante do batalhão deve formar um grupamento com R militares, onde o R é menor ou igual a N e R é menor ou igual a M. Assim, o número de grupamentos que podem ser formados é dado por... Então, algumas observações devem ser feitas. É uma questão de combinação simples. N e M, assim como R, são números naturais não conhecidos. E aqui vamos generalizar para um determinado N, para um determinado M, para um determinado R, quantos grupamentos com R militares o comandante do batalhão pode formar. Tudo bem? Então, vamos começar pensando numa
possibilidade. Um grupo com R militares é composto aqui só por mulheres, que seria a combinação de N0A0 vezes a combinação de MRAR, já que R-0 é R. Então, aqui temos um grupamento somente com mulheres. Tudo bem? Uma outra combinação é ter no grupo de R militares um homem e o restante de mulheres. Então, seria o produto da combinação de N1A1 vezes a combinação de M, R-1, R-1. Podemos ter um grupamento com R militares sendo 2 homens. Então, fazendo o produto das combinações, teríamos aqui a combinação de N2A2 vezes a combinação de M, R-2, R-2. Uma outra forma, um outro grupo que pode ser formado é com 3 homens. Então, o agrupamento com R militares viria do produto da combinação de N3A3 e a combinação de M, R-3, R-3. É importante ressaltar aqui que o N e o M, o N são número de homens, o M número de mulheres, o R é o grupo, é a quantidade de militares que devem ser formados pelo comandante do batalhão, e esse R é menor ou igual a N e R menor ou igual a M. E seguindo esse mesmo raciocínio, podemos formar um grupo onde só há homens, que seria a combinação de NRAR multiplicado pela combinação de M0A0. Essa soma representa um somatório, que é o somatório de K. O somatório onde K varia de 0 a R, do produto das combinações de NKK com a combinação de M, R-K, R-K. Então, o número de grupamentos que pode ser formados é dado pelo somatório, onde K varia de 0 a R, do produto da combinação ou das combinações de NKK com a combinação de M, R-K, R-K. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 11. Os determinantes são ferramentas com aplicação em diversas áreas de engenharia. Em engenharia de controle, é comum modelar sistemas de controle por meio de matrizes paramétricas. Os engenheiros podem avaliar o comportamento do sistema pelas raízes do polinômio dado pela igualdade det de A menos lambda I igual a 0, em que A é a matriz com os parâmetros do sistema e lambda é a variável a ser analisada, chamada de autovalores, e I a matriz identidade com a mesma dimensão de A. Dada a equação abaixo, podemos afirmar que os valores de lambda que satisfazem a igualdade são... Então, vamos calcular. A matriz ali tem a matriz 2, 1, 1, 2, menos lambda 0, 0 lambda. Então, operando, fazendo a diferença entre as matrizes, vamos ter que determinar o determinante da matriz 2 menos lambda, 1 menos 0, 1 menos 0, 2 menos lambda. Esse determinante tem que ser igual a 0. Ou seja, determinante da matriz 2 menos lambda, 1, 1 e 2 menos lambda tem que ser igual
a 0. E resolvendo o determinante dessa matriz, chegaremos a uma igualdade, o quadrado de 2 menos lambda menos 1 igual a 0. 2 menos lambda ao quadrado é 4 menos 4 lambda mais lambda ao quadrado. Então, o quadrado de 2 menos lambda menos 1 igual a 0 é equivalente a 4 menos 4 lambda mais lambda ao quadrado menos 1 igual a 0, que é equivalente a lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 3 igual a 0. Caímos numa equação do segundo grau completa. E aqui vou resolver usando novamente a fórmula de Bhaskara, onde o lambda é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, menos 4ac sobre 2a, onde o b é menos 4, o a é 1 e o c é igual a 3. Então, fazendo as substituições na fórmula de Bhaskara, desses valores, desses coeficientes, teremos que lambda é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada do quadrado de menos 4 vezes 1 vezes 3 sobre 2 vezes 1, que é igual a 4, mais ou menos raiz quadrada de 16 menos 12 sobre 2, que é igual a 4, mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2, que é igual a 4 mais ou menos 2 sobre 2. Ou seja, lambda vai ser igual a 4 mais 2 sobre 2, que é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3, e também, lambda vai ser igual a 4 menos 2 sobre 2, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Portanto, dada a equação abaixo, podemos afirmar que os valores de lambda que satisfazem a igualdade são lambda igual a 3 ou lambda igual a 1. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 12. Em uma urna existem 10 bolas vermelhas, 6 bolas azuis e 8 bolas brancas. Todas as bolas são idênticas, exceto pela cor. Retirando as bolas da urna, uma a uma, por sorteio e sem reposição, é correto afirmar que, e aí que temos que analisar cada alternativa. Vamos começar pela alternativa da letra A. Retirando 11 bolas da urna, certamente uma das bolas sorteadas será vermelha? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso eliminar as bolas vermelhas, que são ao todo 10, e só retirar bolas azuis e bolas brancas. 6 mais 8 igual a 14. Então, nas primeiras 14 retiradas, não podem sair bolas vermelhas, e sim bolas azuis ou bolas brancas, que ao todo são 14. Tudo bem? Então, retirando 11 bolas da urna, certamente, não é certamente, uma das bolas sorteadas será vermelha, porque não é a maioria, se somarmos aqui entre bolas azuis e bolas brancas. Então, essa afirmação é falsa. A alternativa da letra B. Retirando 3/4 das bolas da urna, certamente uma das bolas sorteadas será azul. Então, vamos determinar o valor de 3/4 do total. Ao total, são 24 bolas. Então, 3/4 de 24
é igual a 3/4 vezes 24, que é igual a 18. Então, retirando 18 bolas da urna, certamente uma das bolas será azul. Agora vamos olhar para a não retirada. Se somarmos as bolas vermelhas com as bolas brancas, dá exatamente 18. E pode acontecer das 18 primeiras retiradas saírem apenas bolas vermelhas ou bolas brancas, que vai totalizar 18. Então, não é certo que nessas primeiras 18 retiradas saia uma bola azul. Então, essa afirmativa também é falsa. Alternativa da letra C. A probabilidade de que as duas primeiras bolas sorteadas sejam brancas é maior que 1/10. Vamos verificar. Bom, temos aqui o produto de 8 sobre 24 vezes 7 sobre 23. Vamos tentar entender esse cálculo. Primeira retirada, temos na urna 24 bolas e são 8 bolas brancas, então por isso que é 8 sobre 24. Retirei uma bola branca da urna, sobraram 23 bolas na urna e sendo 7 brancas, por isso que é 7 sobre 23. Então, a probabilidade de que as duas primeiras bolas sorteadas sejam brancas é o produto 8 sobre 24 vezes 7 sobre 23. E aqui eu vou simplificar. 8 sobre 24 é 1 sobre 3. Então, 8 sobre 24 vezes 7 sobre 23 é igual a 1 sobre 3 vezes 7 sobre 23, que é igual a 7 sobre 69. E 7 sobre 69 é maior que 1 sobre 10. Portanto, essa afirmativa é a correta. A probabilidade que as duas primeiras bolas sorteadas sejam brancas é maior que 1 sobre 10. E aqui podemos já marcar como alternativa correta. A alternativa correta é da letra C. Mas vamos analisar as demais alternativas, por que não estão corretas. A alternativa da letra D. A probabilidade que as 3 primeiras bolas sorteadas tenham cores distintas é de 0,125. Vamos verificar. Então, a probabilidade que as 3 primeiras bolas sorteadas tenham cores distintas é feita pelo cálculo 10 sobre 24 vezes 6 sobre 23 vezes 8 sobre 22. Vamos comentar esse produto, né? Essa multiplicação. Vamos lá. Se olharmos para as bolas vermelhas, ao todo são 10. Por isso que é 10. E 24 é o total antes da primeira escolha. Temos, antes da primeira escolha, estão 24 bolas na urna. Então, foi retirada essa bola vermelha. Então, na segunda retirada, temos 23 bolas. E aqui eu vou retirar a bola azul. São 6 possibilidades, por isso que é 6 sobre 23. Retirada essa bola azul, sobram 22 bolas na urna. Por isso que é 8 sobre 22, 22 bolas que sobraram na urna para a terceira retirada e são ao todo 8 bolas brancas. Então, a probabilidade que as 3 primeiras bolas sorteadas tenham cores diferentes, são cores distintas, é feito nessa multiplicação. 10 sobre 24 vezes 6 sobre 23 vezes 8 sobre 22. E aqui eu vou simplificar. Vamos lá. 10 sobre 24 é 5 sobre 12. E 8 sobre 22 é 4 sobre 11. Então, temos 5 sobre 12 vezes 6 sobre 23 vezes 4 sobre 11. Vou simplificar 6 por 12. Então, 6 dividido por 6 é 1.
E 12 dividido por 6 é 2. E aí teríamos 5 sobre 2, vezes 1 sobre 23, vezes 4 sobre 11. Vou simplificar 4 com 2. 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Daí temos que 5 sobre 1, vezes 1 sobre 23, vezes 2 sobre 11. E aí, fazendo o cálculo, chegaríamos a 10 sobre 253. E 10 sobre 253 é igual a 0,039. Então, não é igual a 0,125. Então, essa afirmativa também é falsa. E a alternativa da letra E, a probabilidade de que a primeira bola sorteada seja branca é de 1/4. Bom, bola branca é 8 sobre 24, que é igual a 1/3. Então, também não é a alternativa correta. Então, de fato, retirando as bolas da urna uma a uma por sorteio e sem reposição, é correto afirmar que a probabilidade de que as duas primeiras bolas sorteadas sejam brancas é maior que 1 sobre 10. A alternativa correta é da letra C. Questão 13. Um cone circular reto de altura H maiúsculo e raio R maiúsculo deverá ser seccionado por um plano alfa paralelo à base. A secção determina dois sólidos de mesmo volume. Qual a distância entre alfa e o plano da base do cone? Vamos fazer uma breve representação do texto, do que foi passado no texto. Temos ali um cone, aquele traço representa o plano alfa e a altura H maiúsculo do cone. Repare que aqui foi dividido em dois sólidos. O sólido de cima, que é um cone menor, e embaixo é o tronco de cone. No texto diz que os dois sólidos, aqui citados por mim, cone em cima, o tronco de cone embaixo, tem o mesmo volume. Então, eu chamei o volume do cone de V1 e o volume do tronco de cone de V2. Por outro lado, a altura desse cone, que foi formado, determinado, estou chamando a altura desse cone de H minúsculo, e se a altura do cone maior é H maiúsculo e a altura do cone determinado é H minúsculo, então a altura do tronco de cone é H maiúsculo menos H minúsculo. É a distância entre o plano alfa e o plano da base do cone, que temos aqui que determinar. Tudo bem? Então, sabemos que o volume do cone menor sobre o volume do cone maior é igual a 1 sobre 2. No texto diz que a secção determina dois sólidos de mesmo volume. Então, V1 é igual a V2 e, portanto, V1 sobre V, que é o volume do cone maior, é igual a 1 sobre 2. Por outro lado, V1 sobre V é igual ao cubo das alturas. Ou seja, V1 sobre V é igual ao cubo de H minúsculo, que é a altura do cone menor, sobre a altura do cone maior, que é H maiúsculo. Então, V1 sobre V é igual a H minúsculo ao cubo sobre
H maiúsculo ao cubo. Por outro lado, essa razão, H minúsculo ao cubo sobre H maiúsculo ao cubo é igual a 1 sobre 2. Que equivale a afirmarmos que H maiúsculo ao cubo sobre 2 é igual a H minúsculo ao cubo. Ou seja, o H minúsculo vai ser raiz cúbica de H maiúsculo ao cubo sobre 2. Isto é, H minúsculo vai ser igual a H maiúsculo sobre raiz cúbica de 2. E como a distância entre alfa e o plano da base do cone é a diferença entre essas alturas, a altura do cone maior, que é H maiúsculo, e a altura do cone menor, que é H minúsculo, e substituindo H minúsculo nessa diferença, teremos que a altura do cone maior menos a altura do cone maior sobre raiz cúbica de 2 vai ser igual, e aqui eu coloquei essa altura do cone maior em evidência, H maiúsculo, e aí teríamos que H maiúsculo vezes 1 menos 1 sobre raiz cúbica de 2. E o menos 1 sobre raiz cúbica de 2 é igual a raiz cúbica de 2 menos 1 sobre a raiz cúbica de 2. Ou seja, H maiúsculo menos H minúsculo, que é a distância entre alfa e o plano da base do cone, vai ser igual a H maiúsculo multiplicado por raiz cúbica de 2 menos 1 sobre raiz cúbica de 2. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 14. A figura abaixo ilustra a propriedade refletora da hipérbole. Se um raio partir de um ponto A e seguir em direção a F2, então ele é refletido pela hipérbole no ponto P e segue em direção a F1. Considere a hipérbole 4x² menos 5y² igual a 20 de focos F1 e F2, com F1 à esquerda de F2. Qual das retas abaixo dá a direção do raio que deve partir do ponto A de coordenadas 1, 3 para ser refletido no ramo da direita da hipérbole e caminhar em direção a F1? Tomando a equação da hipérbole e escrevendo na sua forma reduzida, temos x² sobre 5 menos y² sobre 4 igual a 1. Essa hipérbole tem centro na origem e os focos estão exatamente no eixo x. Os focos F1 e F2 pertencem ao eixo x ou eixo das abscissas. E aqui eu vou representar tal eixo. Bom, então a distância focal, que é 2c, eu vou tentar determinar calculando o valor de c. Ou seja, temos a relação pelo teorema de Pitágoras que c² é igual a A² mais B², onde o A² é igual a 5 e B² é igual a 4. Daí, então, temos que c² é igual a 5 mais 4, que é igual a 9. E se c é igual a 9, c vai ser igual a raiz quadrada de 9, ou seja, c igual a 3. Então, já determinamos as coordenadas dos focos. Vamos lá. Os focos pertencem ao eixo x e tem como coordenadas
os pontos, no caso F1, o ponto de coordenada menos 3 e 0, e o F2 tem como coordenadas 3, 0. Bom, agora vamos determinar a equação da reta que passa pelo ponto A e o foco F2. Lembrando que o ponto A tem como coordenadas 1 e 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o coeficiente angular dessa reta. Então, M é igual a 3 menos 0 sobre 1 menos 3. O 3 menos 0, se analisarmos, é o ΔY. O 3 eu estou tomando a ordenada do ponto A, o 0 a ordenada de F2, e embaixo no denominador é o ΔX, o 1 é a abscissa do ponto A e o 3 é a abscissa de F2. Então, M é igual a 3 menos 0 sobre 1 menos 3. Que é igual a menos 3 sobre 2. Ou seja, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e F2 é igual a menos 3 sobre 2. Substituindo a equação da reta, eu estou tomando o ponto um dos pontos, desses dois pontos A e F2, eu estou tomando o F2. Então, substituindo a equação da reta, y menos 0 vai ser igual a menos 3 sobre 2 vezes x menos 3. Y menos 0 é y. E menos 3 sobre 2 vezes x menos 3 vai ser igual a menos 3 sobre 2x mais 9 sobre 2. Ou seja, a equação da reta é y igual a menos 3 sobre 2 de x mais 9 sobre 2. E aqui eu vou multiplicar a igualdade por 2. E aí vamos ter uma equação equivalente. 2y igual a menos 3x mais 9, que equivale a 3x mais 2y menos 9 igual a 0. Que é a equação da reta que dá a direção ao raio, que deve partir do ponto A para ser refletido no ramo da direita da hipérbole e caminhar em direção a F1. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Com isso, finalizamos a correção das 14 questões da prova de matemática do concurso de admissão aos cursos de formação e graduação de sargentos do Exército da ESA 2024, prova A. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho das notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.